A ética do advogado. Capítulo I das regras deontológicas fundamentais. Artigo 1. O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional. Artigo 2. O advogado, indispensável a administrar a causa justiça e defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. Sal deveres do advogado, e, abre exclamação, preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade, e, abre exclamação, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé, e, abre exclamação, velar por sua reputação pessoal e profissional, e, abre exclamação, empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, abre exclamação, contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios, aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial, abster-se de utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente, patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que também atue, vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana, e entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste. Se pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade. Artigo 3º. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Artigo 4º. O advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, ou órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável, ou contrarie expressa orientação sua, manifestada anteriormente. Artigo 5º. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Artigo 6º. É defeso ao advogado expor os fatos em juízo falseando deliberadamente a verdade ou estribando-se na má-fé. Artigo 7º. É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela. Capítulo I das relações com o cliente. Artigo 8º. O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Artigo 9º. A conclusão ou desistência da causa, com ou sem extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e a pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento. Artigo 10. Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se o cumprimento e cessação do mandato. Artigo 11. O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo justo ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Artigo 12. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte. Artigo 13. A renúncia ao patrocínio implica a omissão do motivo e a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei, não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros. Artigo 14.
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 15. O mandato judicial ou extrajudicial deve ser outorgado individualmente aos advogados que integrem sociedade de que façam parte, e será exercido no interesse do cliente, respeitada a liberdade de defesa. Artigo 16. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa. Artigo 17. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Artigo 18. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo profissional. Artigo 19. O advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas. Artigo 20. O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer. Artigo 21. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Artigo 22. O advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu cliente que pretenda haver com ele atuando outros advogados, nem aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Artigo 23. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 24. O subestabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa. Primeiro, o subestabelecimento do mandato sem reservas de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Segundo, o subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Capítulo I do Sigilo Profissional 1, ver artes 7 Leix 34, vir e 72, 2 do Estatuto 2 ver artes 1º, 3 14, parágrafo único 33, parágrafo único 34, x e 35, parágrafo único do Estatuto e Provimento N. 94/2000. Artigo 25. O sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. Artigo 26. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre o fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte. Artigo 27. As confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Parágrafo único. Presumem-se confidenciais as comunicações epistolares entre advogado e cliente, as quais não podem ser reveladas a terceiros. Capítulo IV da Publicidade 2 Artigo 28. O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Artigo 29.
O anúncio deve mencionar o nome completo do advogado e o número da inscrição na OAB, podendo fazer referência a títulos ou qualificações profissionais, especialização técnico-científica e associações culturais e científicas, endereços, horário do expediente e meios de comunicação, vedadas a sua veiculação pelo rádio e televisão e a denominação de fantasia. Primeiro, títulos ou qualificações profissionais são os relativos à profissão de advogado, conferidos por universidades ou instituições de ensino superior, reconhecidas. Segundo, especialidades são os ramos do direito, assim entendidos pelos doutrinadores ou legalmente reconhecidos. Terceiro, correspondências, comunicados e publicações, versando sobre constituição, colaboração, composição e qualificação de componentes de escritório e especificação de especialidades profissionais, bem como boletins informativos e comentários sobre legislação, somente podem ser fornecidos a colegas, clientes, ou pessoas que solicitem ou os autorizem previamente. Quarto, o anúncio de advogado não deve mencionar, direta ou indiretamente, qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e patrocínio que tenha exercido, passível de captar clientela. Quinto, uso das expressões escritório de advocacia ou sociedade de advogados deve estar acompanhado da indicação de número de registro na OAB ou do número de inscrição dos advogados que o integrem. Sexto, o anúncio, no Brasil, deve adotar o idioma português e, quando em idioma estrangeiro, deve estar acompanhado da respectiva tradução. Artigo 30. O anúncio sob a forma de placas, na sede profissional ou na residência do advogado, deve observar descrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões, sem qualquer aspecto mercantilista, vedada a utilização de antidouro ou equivalente. Artigo 31. O anúncio não deve conter fotografias, ilustrações, cores, figuras, desenhos, logotipos, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia, sendo proibidos dos símbolos oficiais e dos que sejam utilizados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, são vedadas referências a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento, termos ou expressões que possam iludir ou confundir o público. Informações de serviços jurídicos suscetíveis de implicar, direta ou indiretamente, captação de causa ou clientes, bem como menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional. Segundo, considera-se moderado o anúncio profissional do advogado mediante remessa de correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança de endereço, a indicação expressa do seu nome e escritório em partes externas de veículo, ou a inserção de seu nome em anúncio relativo a outras atividades não advocatícias, faça delas parte ou não. Artigo 32. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou de qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações à promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Artigo 33. O advogado deve abster-se de e responder com habitualidade consultas sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, com o intuito de promover-se profissionalmente e debater em qualquer veículo de divulgação causas sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, e abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega, e divulgar ou deixar que seja divulgada a lista de clientes e demandas, v. insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 34. A divulgação pública, pelo advogado, de assuntos técnicos ou jurídicos de que tenha ciência em razão do exercício profissional como advogado constituído, assessor jurídico ou parecerista, deve limitar-se a aspectos que não quebrem ou violem o segredo ou o sigilo profissional. Capítulo V. Dos honorários profissionais 3.
3 ver artes 21 a 26 e 34, e, da Lei N. 8.906/94 e artes 14.111 do Regulamento Geral. Artigo 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. Primeiro, os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa, segundo a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. Terceiro, a forma e as condições de resgate dos encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico especializado, ou com incumbência pertinente fora da comarca, devem integrar as condições gerais do contrato. Artigo 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes, e a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, e o trabalho e o tempo necessários, e a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desaver com outros clientes ou terceiros, e o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional. V. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente. V. O lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado. V. A competência e o renome do profissional. V. A praxe do foro sobre trabalhos análogos. Artigo 37. Em face da imprevisibilidade do prazo de tramitação da demanda, devem ser delimitados os serviços profissionais a se prestarem nos procedimentos preliminares, judiciais ou conciliatórios, a fim de que outras medidas, solicitadas ou necessárias, incidentais ou não, diretas ou indiretas, decorrentes de causa, possam ter novos honorários estimados, e da mesma forma receber do constituinte ou cliente a concordância hábil. Artigo 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito. Artigo 39. A celebração de convênios para prestação de serviços jurídicos com redução dos valores estabelecidos na tabela de honorários implica captação de clientes ou causa, salvo se as condições peculiares da necessidade e dos carentes puderem ser demonstradas com a devida antecedência ao respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, que deve analisar a sua oportunidade. Artigo 40. Os honorários advocatícios devidos ou fixados em tabelas no regime da assistência judiciária não podem ser alterados no quantum estabelecido, mas a verba honorária decorrente da sucumbência pertence ao advogado. Artigo 41. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fichando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários, salvo motivo plenamente justificável. Artigo 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto. Artigo 43. Havendo necessidade de arbitramento e cobrança judicial dos honorários advocatícios, deve o advogado renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por um colega. Capítulo V do dever de urbanidade. Artigo 44.
Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Artigo 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Artigo 46. O advogado, na condição de defensor nomeado, conveniado ou dativo, deve comportar-se com zelo, empenhando-se para que o cliente se sinta amparado e tenha expectativa de regular desenvolvimento da demanda. Capítulo V das Disposições Gerais. Artigo 47. A falta ou inexistência, neste Código, de definição ou orientação sobre questão de ética profissional, que seja relevante para o exercício da advocacia ou dele advenha, enseja consulta e manifestação do Tribunal de Ética e Disciplina ou do Conselho Federal. Artigo 48. Sempre que tenha conhecimento de transgressão das normas deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral e dos provimentos, o presidente do Conselho Seccional, da Subseção, ou do Tribunal de Ética e Disciplina deve chamar a atenção do responsável para o dispositivo violado, sem prejuízo da instauração do competente procedimento para apuração das infrações e aplicação das penalidades cominadas. Título I do processo disciplinar 4 ver artes 43, 58 e 61, parágrafo único, c. 68 e 70-74, da Lei N. 8.906/94, artes 89, v e vir, 120. 3 o 137 e seguintes do Regulamento Geral e Provimento N. 8396, 5 ver Provimento N. 8396 e o Manual de Procedimentos do Processo Ético Disciplinar, editado pela Segunda Câmara do Conselho Federal. Capítulo I da competência do Tribunal de Ética e Disciplina. Artigo 49. O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas em tese, e julgar os processos disciplinares. Parágrafo único. O Tribunal reunir-se-á mensalmente ou em menor período, se necessário, e todas as sessões serão plenárias. Artigo 50. Compete também ao Tribunal de Ética e Disciplina, instaurar, de ofício, processo competente sobre ato ou matéria que considere passível de configurar, em tese, infração a princípio ou norma de ética profissional, e organizar, promover e desenvolver cursos, palestras, seminários e discussões a respeito de ética profissional, inclusive junto aos cursos jurídicos, visando a formação da consciência dos futuros profissionais para os problemas fundamentais da ética, e expedir provisões ou resoluções sobre o modo de proceder em casos previstos nos regulamentos e costumes do foro, e mediar e conciliar nas questões que envolvam a. Dúvidas e pendências entre advogados, b. Partilha de honorários contratados em conjunto ou mediante subestabelecimento, ou decorrente de sucumbência, c. Controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Capítulo I dos Procedimentos 5. Artigo 51. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados, que não pode ser anônima. Primeiro recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da Subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Segundo o relator pode propor ao presidente do Conselho Seccional ou da Subseção o arquivamento da representação, quando estiver desconstituída dos pressupostos de admissibilidade. Terceiro, a representação contra membros do Conselho Federal e presidentes dos Conselhos Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal. Artigo 52. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para esclarecimentos, ou do representado para defesa prévia, em qualquer caso no prazo de 15 dias. Primeiro, se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo, segundo oferecida a defesa prévia, que deve estar acompanhada de todos os documentos e o rol de testemunhas. Até o máximo de 5, é proferido o despacho saneador e
Ressalvada a hipótese do segundo do artigo 73 do Estatuto, designada, se reputada necessária, a audiência para a oitiva do interessado, do representado e das testemunhas. O interessado e o representado deverão incumbir-se do comparecimento de suas testemunhas, a não ser que prefiram suas intimações pessoais, o que deverá ser requerido na representação e na defesa prévia. As intimações pessoais não serão renovadas em caso de não comparecimento, facultada a substituição de testemunhas, se presente a substituta na audiência, NR 6 ver proposição N 0042/2002 COP, BJ. 3 de fevereiro de 2003, página 574, S1. Terceiro, o relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes. Quarto, concluída a instrução, será aberto o prazo sucessivo de 15 dias para a apresentação de razões finais pelo interessado e pelo representado, após a juntada da última intimação. Quinto, extinto o prazo das razões finais, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao tribunal. Artigo 53. O presidente do tribunal, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa relator para proferir o voto. Primeiro, o processo é inserido automaticamente na pauta da primeira sessão de julgamento, após o prazo de 20 dias de seu recebimento pelo tribunal, salvo se o relator determinar diligências. Segundo, o representado é intimado pela Secretaria do Tribunal para a defesa oral na sessão, com 15 dias de antecedência. Terceiro, a defesa oral é produzida na sessão de julgamento perante o tribunal, após o voto do relator, no prazo de 15 minutos, pelo representado ou por seu advogado. Artigo 54. Ocorrendo a hipótese do artigo 70, terceiro, do Estatuto, na sessão especial designada pelo presidente do tribunal, são facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral, restritas, entretanto, à questão do cabimento, ou não, da suspensão preventiva. Artigo 55. O expediente submetido à apreciação do tribunal é autuado pela Secretaria, registrado em livro próprio e distribuído a sessões ou turmas julgadoras, quando houver. Artigo 56. As consultas formuladas recebem a autuação em apartado, e a esse processo são designados relator e revisor, pelo presidente. Primeiro, o relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para a elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para julgamento. Segundo, qualquer dos membros pode pedir vista do processo pelo prazo de uma sessão e desde que a matéria não seja urgente, caso em que o exame deve ser procedido durante a mesma sessão. Sendo vários os pedidos, a Secretaria providencia a distribuição do prazo, proporcionalmente, entre os interessados. Terceiro, durante o julgamento e para dirimir dúvidas, o relator e o revisor, nessa ordem, têm preferência na manifestação. Quarto, o relator permitirá aos interessados produzir provas, alegações e arrazoados, respeitado o rito sumário atribuído por este Código. Quinto, após o julgamento, os autos vão ao relator designado ou ao membro que tiver parecer vencedor para a lavratura de acórdão, contendo emenda a ser publicada no órgão oficial do Conselho Seccional. Artigo 57. Aplica-se ao funcionamento das sessões do Tribunal o procedimento adotado no regimento interno do Conselho Seccional. Artigo 58. Comprovado que os interessados no processo nele tenham intervindo de modo temerário, com sentido de emulação ou procrastinação, tal fato caracteriza falta de ética passível de punição. Artigo 59. Considerada a natureza da infração ética cometida, o tribunal pode suspender temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a frequentar e conclua, comprovadamente, curso, simpósio, seminário ou atividade equivalente, sobre ética profissional do advogado, realizado por entidade de notória idoneidade. Artigo 60. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único.
O tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 61. Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prescrita no artigo 73, 5º, do Estatuto. Capítulo I das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 62. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e suporte imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades do Tribunal. Artigo 63. O Tribunal de Ética e Disciplina deve organizar seu regimento interno, a ser submetido ao Conselho Seccional e, após, ao Conselho Federal. Artigo 64. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 7 dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos para os interessados que estiverem presentes. Artigo 65. As regras deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 66. Este Código entra em vigor, em todo o território nacional, na data de sua publicação, cabendo aos Conselhos Federal e Seccionais e às subseções da OAB promover a sua ampla divulgação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 1995. José Roberto Batochil, presidente. Modesto Carvalhosa, relator. Comissão revisora, Licínio Leal Barbosa, presidente. Robson Baroni, secretário e sub-relator, Nilzardo Carneiro Leão, José Cid Campelo e Sergio Ferraz, membros.